E aí, galera do Paideia, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro, em mais um videozinho. Olha só, pintei minhas unhas para encontrá-los hoje. Passei um perfuminho. Então, vamos lá. Antes, gente, da gente falar do que eu gostaria de falar com vocês hoje, eu queria lembrar que recentemente eu mandei ali no nosso grupo do WhatsApp essa tabela para a gente organizar o que a gente viu até agora. Além disso, gente, eu fiz essa tabela porque eu gostaria muito que vocês vissem os vídeos nessa ordem. É a ordem em que eu fui postando, mas de repente alguém começou a assistir mais tarde. Então, assistam nessa ordem. A gramática, gente, ela é como se fosse uma escadinha. Então, coisas que a gente vê lá na aula 4, na aula 5, a gente precisa de conteúdos de aulas anteriores. Coisas que a gente viu aqui na aula 1, a gente vai acabar revendo lá na aula 5, na aula 6. Então, para a gente entender a gramática, para a gente entender português, a gente precisa ir somando conhecimentos. Não são assuntos encaixotadinhos, engaioladinhos. Tu sempre vai usando o conhecimento das aulas anteriores. Então, caso tu não estejas no grupo do WhatsApp, me pede essa tabela. Tá aqui meu número, tá aqui meu e-mail, tá? E não só para a tabela, gostaria de dizer que estou à disposição de vocês para tirar dúvidas de aulas anteriores, caso vocês estejam fazendo alguma prova do Enem, tá com alguma dúvida numa questão, tá escrevendo a redação, a gente está aqui à disposição de vocês, não só eu, mas todos os professores do Paideia, tá bem? Vou aproveitar esse gancho para fazer uma revisãozinha aqui da última aula. Por que esse à disposição, por que esse A tem crase? Bom, à disposição é a forma como eu estou. É a maneira como eu estou, é o modo como eu estou. Então, isso daqui é um advérbio. Só que é um advérbio com mais de uma palavra. Então, eu não posso simplesmente chamar ele de advérbio. Eu chamo ele de locução adverbial. Simplesmente porque ele tem mais de uma palavra. Observem que disposição é um substantivo feminino. Portanto, isso daqui nada mais é que uma locução adverbial feminina. E existe uma regra de crase que diz que todas as locuções adverbiais femininas levam crase. À disposição, às vezes, à noite, à tarde, às 12 horas. Tudo isso são locuções adverbiais femininas. Certo? Bom, hoje, gente, nós vamos começar a entrar no mundo da pontuação. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser o uso da vírgula. E a gente vai passar os próximos vídeos só falando sobre essa coisinha minúscula aí que atrapalha tanta gente, que nos traz tantas dúvidas e que a gente erra tanto na hora de escrever a redação. Mais adiante, a gente vai ver outros sinais de pontuação. Nós vamos falar, por exemplo, do uso de reticências, do uso de 2 pontos, certo? Mas a vírgula realmente é o que a gente mais usa e o que a gente mais costuma errar. Vamos começar, então? A primeira regra que a gente vai ver é essa daqui. Eu vou usar vírgula
toda vez que eu quiser marcar o deslocamento de um adjunto adverbial em uma oração que não está na ordem direta. Imagino que nesse momento vocês têm essa expressão no rosto. Como assim? O que é tudo isso? Não se preocupem, não se assustem, tá? Esse vídeo é só para a gente entender essa regra aqui, tá? E no próximo vídeo a gente ainda vai estar estudando isso daqui. Então, não se assustem, tá bom? Vamos lá, então. O que é isso? O que é um adjunto adverbial? Como assim deslocado? O que é uma oração mesmo? E essa coisa de ordem direta, o que é? Bom, vamos aos pouquinhos. Uma frase, gente, é qualquer enunciado que comunica, que simplesmente comunica. E uma oração é uma frase com um verbo. Todas as orações são frases. Então, por exemplo, quando eu digo que frio, depressa, que saco, bom dia, oi, tudo bem? Observem que não tem verbo nessas frases. São simplesmente enunciados, coisas pequenininhas que estabelecem uma comunicação. São frases. As orações vão ser diferentes porque elas vão ter verbos. Observem o verbo trabalhar, o verbo chover, o verbo ficar. Tá, mas como que eu reconheço o verbo mesmo? O que pode ser o verbo? O verbo pode ser uma ação, a ação de trabalhar. O verbo pode ser um fenômeno da natureza. O verbo pode ser também um estado. Tá bom, Ana, mas espera aí. Então quer dizer que chuva, a palavra chuva, é um fenômeno da natureza, não é? É um verbo? Não. Chuva é um substantivo. O que são os substantivos mesmo? Substantivo é aquilo que nomeia. O nome do fenômeno de quando água cai do céu em forma de gotas é chuva. Tá, mas então como assim? Fenômeno da natureza é verbo? Chuva é um fenômeno da natureza, mas não é verbo? Gente, o verbo é fácil de ser reconhecido porque ele tem uma capacidade de se flexionar. Ele pode se flexionar em pessoa e em tempo. Ele é a única classe gramatical que se flexiona conforme o tempo. Trabalhei, trabalho, trabalharei no futuro. Chove hoje, choveu ontem, choverá. Então, reconheçam o verbo dessa forma. Lembrem-se também que ele varia conforme a pessoa. Por exemplo, trabalho, aqui eu percebo que o sujeito é eu, simplesmente pela forma como eu escrevi o verbo, pela desinência do verbo. Se fosse tu, seria trabalhas. Então, lancem mão dessa lógica para reconhecer os verbos. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa definição de novo, o tema da aula de hoje. Então, a gente entendeu o que é uma oração, certo? Esse adjunto adverbial, o que é? O adjunto adverbial, gente, é a mesma coisa que o advérbio, só que são classificações diferentes. Vocês devem lembrar que em algum momento eu falei para vocês da diferença entre a morfologia e a gramática. Perdão, e a sintaxe. São dois campos da gramática
que analisam as palavras de maneira diferente. A morfologia, ela vai analisar cada palavrinha como se fosse o tijolo de um muro. E a sintaxe, em vez de avaliar cada tijolinho individualmente, ela vai avaliar a função desse tijolo no contexto do muro como um todo. Então, quando eu falo em advérbio, é a classificação da morfologia. E adjunto adverbial é simplesmente a classificação da sintaxe. Então, são circunstâncias, é a mesma coisa. Vamos lembrar, tem uma aula só sobre advérbios. É um conteúdo um pouquinho extenso. Se tu não tá lembrando de como se reconhece, volta lá e reassiste o vídeo. São circunstâncias, são situações num determinado momento. Lembrem-se, assunto, causa, companhia, são as circunstâncias são as circunstâncias que estão ao redor de um evento principal. Isso aqui é da aula anterior, ó. Lembrem-se de modo, tempo, negação. Eu gosto muito de lembrar do advérbio, lembrando do assassinato. Aconteceu um assassinato. Onde que foi? Quando? Por quê? Quais são as circunstâncias que rodeiam esse assassinato? Então, isso são advérbios, adjuntos adverbiais. Tá, e aquele negócio de ordem direta? O que é aquilo? Ordem direta de uma oração é simplesmente quando eu escrevo a minha oração nessa ordem. Sujeito, depois o verbo, depois os complementos do verbo e depois os adjuntos adverbiais. Tá, mas se eu não escrever nessa ordem aqui, quer dizer que tá errado? Não tá errado, não tem problema nenhum. A importância disso daqui é simplesmente para a gente entender o uso da vírgula. Certo? Então, complemento do verbo. Vocês lembram o que é o complemento do verbo? Vocês lembram qual que é a pergunta que a gente faz para o verbo para achar o sujeito? Adjunto adverbial a gente acabou de ver agora. Vamos lembrar aqui que existem 3 complementos de verbo. Vocês se lembram? A gente já viu isso em vídeos anteriores. São 3. Tem um que completa o verbo transitivo indireto, que é o objeto indireto. Tem aquele complemento que completa o verbo transitivo direto e tem aquele que completa o verbo de ligação, que é o predicativo. Se você não se lembra disso, tenta dar uma olhadinha lá no vídeo sobre transitividade dos verbos. Vamos lá, então. A gente estava falando de ordem direta. Vamos ver um exemplo. Vocês lembram como que faz a classificação sintática de uma frase? Por onde que a gente começa? A gente começa sempre pelo verbo. Cadê o verbo aqui? Tá aqui. O verbo estudar. Qual que é a pergunta que a gente faz para o verbo para achar o sujeito? Quem? Quem estuda? Eu. Então, aqui, eu é o sujeito da minha oração. Estudo português. Estudo o quê? Estudo que coisa? Por meio dessas duas perguntas, eu encontro quem? O objeto direto. Então, aqui eu tenho um OD. Se eu tenho um OD aqui, então esse verbo é um verbo
transitivo direto. E esse aos sábados, o que que é? É uma circunstância de tempo. Então, aqui eu tenho o meu advérbio, quando eu olho para essa oração como óculos da morfologia. E quando eu olho para essa oração como óculos da sintaxe, eu tenho aqui o meu adjunto adverbial. Pergunto a vocês, essa oração está na ordem direta? Quem veio primeiro? Vamos olhar. Primeira pessoa, primeiro foi o sujeito, né? Depois veio quem? O verbo. Depois veio o objeto direto, que é o complemento do verbo. E depois veio o advérbio, o adjunto adverbial. Está na ordem direta? Sim. Vamos lembrar aqui, ó. Sujeito, verbo, complementos do verbo e adjuntos adverbiais. Então, está na ordem direta. Quando uma oração está na ordem direta, eu não uso vírgula. Certo? Isso é muito importante. Não uso vírgula. Quando que eu vou usar vírgula? Quando esse advérbio, percebam, galera, olha só, tá tudo de amarelo e tem alguém aqui que tá com uma cor diferente, né? Tá de rosa. Eu pintei de rosa porque isso daqui vai determinar a vírgula. Quando esse adjunto adverbial se deslocar da ordem direta, eu vou usar vírgula. Como assim? Vai ser mais ou menos assim, ó. Digamos que eu tenho aqui o sujeito, o verbo e o complemento do verbo, vocês estão vendo? E depois o adjunto adverbial, que é quem vai se deslocar. Quando eu troco esses três que estão de amarelo de lugar, quando eu tiro eles da ordem direta, eu continuo não tendo vírgula. Eu só vou ter vírgula quando o adjunto adverbial sair daqui do lugarzinho dele, que é no final, e ir lá para o meio da oração ou ir lá para o início da oração. Então, o adjunto adverbial, de vez em quando, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele está lá no final da oração, e daí ele vai ganhar asinhas, ó. Viram as asinhas? E vai sair voando. Daí ele pode ir lá para o meio da frase, lá para o meio da oração. Pode ir lá para o início. Quando isso acontecer, quando o advérbio sair voando, eu vou usar vírgula. Quando esse advérbio sair voando, eu vou ter um adjunto adverbial deslocado. Vamos ler de novo a regrinha da aula de hoje, para ver se agora a gente entende. Daqui um pouquinho com os exemplos também vai ficar mais claro, tá, gente? Então, o adjunto adverbial pode ser deslocado, certo? E quando ele for deslocado, ou seja, quando ele sair do lugar dele, que é lá no finalzinho, o lugar dele na ordem direta, e quando ele voar para o meio da oração, quando ele ir para o início da oração, eu vou dizer que ele é um adjunto adverbial deslocado. E quando esse adjunto adverbial, ele voa, eu tenho que usar a vírgula. Vamos olhar o exemplo, eu creio que agora vocês vão ver melhor. Ó, é a mesma frase de antes, não é? Vamos comparar. Aqui era, eu estudo português aos sábados, estava na ordem direta.
E não coloquei vírgula, perceberam? E agora? Eu estudo, quer dizer, eu, aos sábados, estudo português. Perdão, gente. Estudo aos sábados português. Percebam que o sujeito continua lá no início, certo? O sujeito é eu. Ele não está aparecendo aqui, mas pelo verbo, pela desinência do verbo, eu posso perceber que o sujeito é eu. O verbo está aqui. E português continua sendo o meu objeto direto, que nem na frase anterior, que nem na oração anterior. Mas olha aqui quem está aqui. Aquele adjunto adverbial que antes estava lá no final, agora ele está aqui no meio da oração. Quando ele sai do lugarzinho dele, quando o adjunto adverbial sai do lugarzinho dele e vai para o meio da frase, eu uso vírgulas para marcar esse deslocamento. Certo? Posso escrever essa frase ainda de uma outra maneira. Aos sábados, estudo português. Continuo, então, tendo o sujeito eu, o verbo estudar, e continuo tendo português como objeto direto, como complemento do verbo. E o adjunto adverbial, que na ordem direta está lá no final da frase, o que ele fez? Foi voando lá para o início da oração. E para marcar esse deslocamento, eu uso essa vírgula aqui. Certo? Reparem que no exemplo anterior eu usei 2 vírgulas, né? Simplesmente porque o advérbio está lá no meio da frase. Aqui eu não usei 2 vírgulas porque eu não posso usar uma vírgula no início da frase. Então, eu vou usar vírgula para marcar o deslocamento desse adjunto adverbial. Outro exemplo, mesma coisa. Português, estudo aos sábados. É meio estranha essa frase, né? Mas ela está correta. Pergunto a vocês, tem vírgula ou não tem? Vamos lá. O sujeito continua sendo eu. Não está escrito aqui, mas não tem problema. O sujeito continua sendo eu e eu posso perceber isso por meio da desinência do verbo. Português continua sendo o meu objeto direto, continua sendo o complemento do verbo. E aos sábados, continua sendo a minha circunstância, o meu advérbio, meu adjunto adverbial. Aos sábados. Pergunto a vocês, tá na ordem direta? Não, não tá. Então, se não tá na ordem direta, eu uso vírgula, certo? Não, gente. Porque o adjunto adverbial deslocar, o adjunto adverbial, ele não tá deslocado. Ele tá aqui no finalzinho. Ele está no lugarzinho dele. Esses outros termos, os termos em amarelo, eles podem se trocar de lugar à vontade. E eu não vou usar vírgula. Eu só uso vírgula quando esse advérbio se deslocar. Se ele está no finalzinho, se ele está no lugarzinho dele, eu não uso vírgula. Se ele vai lá para o meio da oração ou lá para o início da oração, eu uso vírgula. Certo? Existe uma regra que diz assim, nunca se usa vírgula entre o sujeito e o verbo, não se separa o sujeito do verbo. E isso é verdade. A única maneira de eu separar o sujeito do verbo seria se eu colocasse o adjunto adverbial aqui no meio deles. Só que ainda assim eu não estou separando eles.
Porque as vírgulas que existiriam aqui, elas estão aqui por causa do deslocamento do advérbio. Toda vez que ele se desloca, é como se ele tivesse que vir protegido, com vírgulas. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos fazer um pé de moleque na festa junina? E aí, vamos fazer a análise sintática dessa frase? Mesma coisa de antes. Cadê o verbo? Tá aqui, fazer. Quem que é o sujeito? Na verdade, tudo isso aqui é o verbo, né? A locução verbal. Quem é o sujeito? Nós. Não tá escrito aqui, mas eu consigo reconhecer o sujeito por causa da maneira como eu escrevi o verbo. Fazer o quê? Fazer que coisa? Pé de moleque. Quando eu pergunto que coisa, o que, é para eu reconhecer o meu objeto direto. Na festa junina, é a circunstância. Então, aqui eu tenho um advérbio ou um adjunto adverbial. Pergunto a vocês: essa oração está na ordem direta? Sim ou não? Vamos dar uma coladinha aqui para que vocês lembrem o que é a ordem direta. Deixa eu achar meu papel aqui. Ó, tá aqui a colinha, ó. Essa oração, ela tá na ordem direta? Sim. Eu tenho sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Uso vírgula? Não. Não uso vírgula. Agora, olhem esse outro exemplo. Eu vou pegar esse adjunto adverbial que está aqui no final e vou levar lá para o início. Olha só. Levei ele lá para o início, desloquei. Isso daqui é um adjunto adverbial deslocado. O que eu tenho que fazer para marcar o deslocamento desse advérbio? Usar a vírgula. É por isso que tem vírgula aqui. Tá? Eu acho que essa regra de vírgula é a mais dificilzinha de entender. As outras vão ser mais simples do que essa. Esse é o vídeo sobre vírgula mais longo que eu vou fazer para vocês, certo? E na próxima aula, galera, eu vou tentar pegar alguns exemplos de redação para que a gente possa entender isso daqui na prática, tá bom? Bom, então, por hoje era isso. Logo, logo mais, a gente vai ter um vídeo falando ainda sobre vírgula, falando ainda sobre essa regra que é uma das mais usadas quando a gente escreve. A gente desloca muitos adjuntos adverbiais quando a gente escreve. E é por isso que a gente tem que reconhecer a ordem direta, é por isso que a gente tem que reconhecer o verbo, a gente tem que reconhecer o sujeito, os complementos do verbo, para que a gente possa entender a pontuação. É por isso que a gramática é importante para a escrita, porque tem algumas regras que, se eu não tenho conhecimento do que é um advérbio, eu não vou saber usar a vírgula. E isso é uma coisa que é avaliada no Enem, na redação do Enem. Galera, logo mais tem outro videozinho sobre esse mesmo assunto.
Repito que estou à disposição de vocês com crase. E é isso daí. Um grande abraço. Saudades de vocês.